Nós hoje vamos tratar da temática do choro aos mortos, e ao choro aos mortos, evidentemente que atrás dessa expressão está o luto, mais exatamente. O choro aos mortos e o consolo aos enlutados na Bíblia. Me parece que é claro para todos nós estamos já no Brasil, no momento, vivendo 400 mil mortos só pela Covid, sem falar nas outras causas. Eu creio que nós estamos vivendo uma realidade em que é difícil ter uma família que esteja imune do luto, do choro, dessa situação causada pela pandemia, é difícil encontrar uma família no país que não tenha, ou mesmo no mundo, que não esteja envolvida com a perda de alguém próximo por causa da Covid. E nesse contexto que se insere a minha colocação de hoje. Quer dizer, foi pensando nessa realidade que tentei fazer essa reflexão. Já antecipo que nós não vamos fazer aqui uma leitura exegética, científica, não é nosso propósito imediato, mas uma leitura um pouco existencial frente a esse contexto da pandemia. Então, portanto, é uma reflexão um pouco nesse aspecto localizada. E também não vamos oferecer receitas, porque cada situação ela é única em se tratando de morte, luto e etc., e consolo. Cada pessoa reage de um jeito. Então, não tem como dar receitas, eu tenho como fazer tentar apresentar as motivações que a Bíblia oferece para a gente enfrentar ou conviver com essa realidade. Então, não se trata de oferecer receitas, mas as motivações que a Bíblia apresenta, o que nós podemos extrair dos textos bíblicos para a nossa caminhada de fé, para aquele que acredita. Agora, nós não vamos parar no choro aos mortos, mas a reação frente a quem chora também. Então, por isso que a outra parte da nossa temática é o consolo aos enlutados. Quer dizer, que motivação bíblica a gente tem para isso? Quem são os agentes da consolação? Então, feita essa motivação inicial, eu repito, o nosso tema é o choro aos mortos e o consolo aos enlutados na Bíblia. O choro é um fenômeno, assim, uma definição muito elementar, inicial. O choro é um fenômeno físico-biológico. O corpo, e mais exatamente os olhos, derramam lágrimas. Mas chorar é também um fenômeno, ou melhor, uma forma de externalizar as emoções, estados da alma, sentimentos, e, portanto, é algo também psicológico. Mas é ainda um fenômeno humano universal, que ultrapassa tempos e culturas, ou seja, é um dado antropológico. É um fato que o ser humano chora. Está na nossa condição humana. Se é um fenômeno físico-biológico, se é um fenômeno psicológico, se é um fenômeno antropológico, seria também teológico? Na Bíblia aparece essa realidade tão humana? É legítimo chorar os mortos? Temos esse direito de chorar os mortos? Não seria uma falta de confiança em Deus e na ressurreição? Bem, se na Bíblia aparece essa realidade tão humana, como aparece? Então, nós vamos, primeira parte da minha fala, vou explorar essa realidade do choro. E nos primeiros 10, 15 minutos agora, talvez seja um pouco chato ou pesado, porque eu vou explorar a semântica, 4 termos básicos
que envolve o choro e o luto na Bíblia. 2 para o choro, 2 termos para o choro e 2 termos para o luto. E com isso nós vamos entrando como esses elementos, como o choro e o luto vai aparecendo na Bíblia. Bem, então o choro e lágrimas são os primeiros 2 termos, que em hebraico nós chamamos de baká, chorar, e damá, derramar lágrimas. Então, começando com o termo baká, chorar. A Bíblia registra o choro da criança. O recém-nascido Moisés chora, Êxodo 2:6. O recém-nascido Moisés chora, e essa cena do Êxodo 2 de Moisés prefigura o choro do povo, o choro de Israel. Mesmo o livro da sabedoria, 7, 3 e 5, lá o livro fala que mesmo o rei começa a vida chorando. É o primeiro ato que a criança tem ao sair do ventre da mãe, externalizar a sua criação, o choro. O chorar pode exprimir estados emocionais. Pode exprimir murmuração ou descontentamento. Vocês vão encontrar isso várias vezes no livro dos Números, no capítulo 11, por exemplo. O choro pode exprimir fingimento. Juízes 14, 16, 17, ou Jeremias 41, 6. O choro pode exprimir a alegria por reencontro. Nós temos algumas cenas, sobretudo no Gênesis ou em Tobias, em que se chora por alegria, pela alegria ou expressão da alegria de um reencontro. Quer dizer, são estados emocionais. Chorar o lamento coletivo numa assembleia litúrgica, isto é, o choro cultual como um ingrediente da oração da comunidade. Nós vamos ter exemplos no livro dos Números, por exemplo, Números 25, 6, ou Deuteronômio 1, 45. O choro pode exprimir dor ou sofrimento de qualquer espécie. Dor ou sofrimento de qualquer espécie. E entre esses sofrimentos de qualquer espécie, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a dor ou sofrimento pela ofensa, pela desventura sofrida ou prevista, um risco eminente que virá, ou então já um perigo que já ocorreu e que faz as pessoas nessa desventura sofrida ou prevista chorar, expressão de dor e sofrimento. Uma despedida, nós temos aí no livro de Ruth, também em Tobias, ou mesmo Jeremias, textos que falam da dor da despedida, do sofrimento da despedida, que é expressa no choro. E nós temos o choro como uma dor expressa por preocupações. No livro de Tobias ou no livro de Esther, nós temos exemplos disso. Preocupações da vida que faz uma pessoa sofrer e chorar. Por pena. No livro de Jó 2:12, ou então 30:25, os amigos de Jó têm pena de Jó, choram por pena. Jó 16:16, nós temos o choro, a dor causada pela angústia. A angústia, esse tipo de dor, de sofrimento, faz chorar. Nós temos ainda o choro por ouvir a lei, ou por menosprezá-la, por ouvir a lei em Neemias 8:9, ou por menosprezá-la no Salmo 119, 136. E temos ainda o choro causado pelo medo da morte, segundo Reis 20, versos 3, ou então Isaías 38:3.
Algumas desses exemplos que eu estou dando tem várias citações, mas eu não vou dar todas as citações aqui, porque o nosso tempo se vai nas citações e eu acho que não é a nossa meta. Agora, essa minha fala, ela já está publicada em PDF numa revista eletrônica da Faculdade Jesuíta de Filosofia, ou seja, da FAGE, aqui de Belo Horizonte, e se alguém tiver interesse, depois os frades poderão, no final da minha fala, dizer onde se encontra, tá? Então, se alguém tem interesse, lá está todos os textos, já está publicado e lá tem todas as referências bíblicas. Só para a gente adiantar um pouco. Eu vou dar aqui sempre uma outra citação como exemplo, mas a maioria delas está lá no texto. Bem, então eu estava falando que o choro, bakar, o termo bakar hebraico, pode exprimir estados emocionais e pode exprimir dor ou sofrimento de qualquer espécie, e citei algumas espécies de sofrimento, como a ofensa, a desventura, a despedida, a preocupação, a pena, a angústia, o medo da morte, etc. Todavia, uma dor que habitualmente se transborda no choro, e é especialmente presente na Bíblia, é aquela causada pela morte dos entes queridos. E aqui a gente começa a entrar na nossa temática. A dor que habitualmente se transborda no choro e é especialmente presente na Bíblia é aquela causada pela morte dos entes queridos. Chora-se muitas coisas, particularmente os mortos. É sugestivo o nome do lugar onde Débora foi sepultada, pois envolve essa realidade. Em Gênesis 35:8, lá diz, sob o carvalho, que se chama carvalho dos prantos, e ali prantos é escrito com o verbo bakar, hebraico. Então, essa primeira parte, eu me referia ao hebraico bakar, chorar. Agora, o outro termo que expressa o choro é derramar lágrimas, o hebraico damar, derramar lágrimas. Quer dizer, é um outro ingrediente do choro. E damar pode ser causada por vários motivos. Quer dizer, por que se derrama lágrimas? Por um sacrifício não aceito por Deus, Malaquias 2:13. Pela ruína de uma cidade, do povo, como é o caso do livro das Lamentações, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ter lá derramar lágrimas por causa da ruína de Jerusalém, por causa da opressão, Eclesiastes 4:1 fala do choro por causa da opressão, e é bom lembrar que há certas realidades bíblicas, como a opressão, que é uma expressão antecipada da morte. Pela desgraça, e vocês vão, sobretudo Jeremias, ou então Isaías, nós vamos encontrar textos que falam derramar lágrimas por causa da desgraça. Pela miséria ou sofrimento, a miséria ou sofrimento se derrama lágrimas por miséria e sofrimento, sobretudo no livro dos Salmos, nós temos aí algumas citações nos Salmos que se exemplificam esse ponto. Pode também exprimir a prece. O choro pode ser também expressão da prece, como é o caso do Salmo 39:13, ou então 56:9, que eu usei como frase para ilustrar a nossa temática. Ó Deus, acolhe minhas lágrimas, ou nossas lágrimas em teu odre. Quer dizer, uma expressão dentro do livro do Salmo 56:9, portanto, as lágrimas podem também exprimir a prece, a oração. Essas duas raízes hebraicas, bakar e damar, acentuam aspectos do choro. Bakar acentua o aspecto sonoro, auditivo, vinculado à voz e à boca, e corresponde ao latim pleo, enquanto damar acentua a dimensão visível do choro, as lágrimas, os olhos. Corresponde ao latim lacrimo. Então, eu exporei esses dois termos justamente para a gente ver essas duas nuances, quer dizer, a Bíblia
percebeu o choro enquanto dimensão da boca ou da voz e o choro enquanto expressão visível nos olhos. Esses dois termos aparecem algumas vezes juntas, sobretudo nos profetas, mas também nos salmos, e também em contexto de luto. Então, eu disse que uma das expressões do choro é o contexto do luto. Passamos ao choro no ritual de luto. No ritual de luto. Aqui nós temos outros dois termos hebraicos que expressam o choro no ritual do luto. Então, veja que, eu repito, tem muitas dimensões do choro na Bíblia, mas nos interessa hoje de forma imediata essa linha do choro, que é a expressão do luto, por causa do momento que nós estamos vivendo. Então, aqui nós vamos cada vez mais nos afundando na nossa reflexão. Então, o choro ritual é expresso em hebraico com dois termos. Em se tratando de choro pelos mortos, em se tratando de um ritual de luto por alguém que partiu dessa vida. As duas raízes hebraicas de grande importância, uma é sapad, cujo substantivo é misped. Sapad significa bater no peito em sinal de luto, lamentar, prantear, chorar em alta voz. Sapad. E dessa raiz sapad nós temos o substantivo misped, que significa exéquia, pranto, rito fúnebre, lamentação. A raiz denota, antes de tudo, celebração fúnebre organizada para o morto. Lamento funeral ritual. Lamento fúnebre ritual. E, por extensão, gestos e grito de luto em outras situações que também podem ocorrer em outras situações críticas ou dolorosas. Porque já a Bíblia vê que certas situações críticas e dolorosas podem ser expressão, como eu já falei, da opressão, no caso, ou às vezes do pecado, ou às vezes de uma pandemia, pode ser expressão já antecipada da morte. Agora, normalmente, sapad, com esse termo, bater no peito, lamentar, prantear, chorar em alta voz, etc., normalmente é a manifestação de uma dor profunda. Manifestação de uma dor profunda, isso é interessante. Então, esse termo, esse verbo, está associado ao rito funeral, ao rito fúnebre. E como ingrediente do rito fúnebre, a Bíblia vai elencar alguns elementos. Por exemplo, o choro, que aparece em vários lugares. Quer dizer, o rito funeral, o choro como um dos ingredientes. O jejum é um ingrediente também do funeral, ou seja, do rito fúnebre. O rasgar as vestes, cingir-se ou vestir-se de saco, raspar a cabeça, gemer ou mesmo uivar, como faz um cão, Jeremias 4:8 ou 49:3, ou Miqueias 1:8. Gritar, Jeremias 49:3, e entoar o canto fúnebre. Quer dizer, esses elementos são ingredientes, fazem parte do misped, ou do sapad, desse pranto, desse lamentar no contexto do luto. No lamento pela ruína de Tiro, em Ezequiel 27:30-32, nós vamos encontrar quase todos esses ingredientes que eu falei, ou muitos deles. Repito, no lamento pela ruína da cidade de Tiro, em Ezequiel 27:30-32. Bom, isso com relação ao termo sapad, o luto ritual. Um outro termo importante, e o nosso quarto termo, e aí a gente já vai fechando essa parte mais por ela da nossa fala, é abal.
Abal é chorar um morto, cobrir-se de luto, lamentar-se, observar ritos fúnebres. Agora, Abal se aplica à pessoa, mas também ajudar. Jeremias 14, 2, quer dizer, Judá é uma província. Portanto, Judá pode estar de luto, pode lamentar. É dimensão coletiva, mas também territorial. Quer dizer, Abal se aplica a uma pessoa, mas também ao muro da cidade, em Lamentações 2:8. O muro da cidade se aplica às portas da cidade, Isaías 3:26, e se aplica à terra, sobretudo Isaías, Jeremias, Oséias e Joel. Quer dizer, na literatura profética, a natureza, quer dizer, a terra, a natureza também fica de luto e pode ser sinal de juízo anunciado ou realizado. É um juízo que virá ou já acontecido. Portanto, aqui é importante a gente notar que Abal alarga o conceito do luto a toda a criação, à dimensão coletiva e a toda a criação. Eu creio que nós estamos vivendo uma situação que não só as pessoas, mas o mundo, a Terra, está enlutada por causa da nossa pandemia. Nossa não, mas recai sobre nós. Mas, normalmente, se refere a Abal, se refere a práticas aplicadas ou observadas quando alguém morre. Quer dizer, sobretudo quando alguém morre. E entre essas práticas, que está vinculado a esse termo Abal, chorar, cobrir-se de luto, lamentar, entra outra vez expressões que eu já disse. Então, vinculado a esse termo também aparece o vestir-se de saco, o jejum, o raspar a cabeça, o cobrir-se com pó e cinza, sentar-se no chão, cortar a barba e o cabelo. Notem que são práticas externas, mas que exprimem uma dor interna profunda. São práticas, gestos externos, quer dizer, se externaliza o luto, mas que exprime uma dor profunda interior. Abal designa esse conjunto de práticas: vestir-se de saco, jejum, raspar a cabeça, cobrir-se de pó e cinza, sentar-se no chão, cortar a barba e o cabelo, etc. Abal designa esse conjunto de coisas e que também é aplicado, evidentemente, de forma metafórica, à natureza, à terra, às portas, ao muro, à cidade, etc. Mas Abal se pratica também na esperança da reversão da situação. E aqui, Abal, esse tipo de luto, às vezes, pode ser também uma expressão de penitência. O exemplo clássico é aquele de Davi, em 2 Samuel 12, 15 a 23. Eu vou mais à frente fazer referência a esse texto. Davi, 2 Samuel 12, 15 a 23. Ele faz todo esse ritual de Abal, de luto, quando o filho ainda está vivo. Ele tentando, como se diz, captar a benevolência divina para reverter a sorte do filho. Ainda nós vamos encontrar um caso semelhante em Salmos 35, no Salmo 35, 13 a 14, ou em Esdras 10, 6. Bom, quanto à duração do luto bíblico, ele é um pouco variável. Nós vamos encontrar em Gênesis 50, 10, 7 dias, em Deuteronômio 34, 8, 30 dias. Nós vamos encontrar em Gênesis 37, 34, muitos dias, ou então em Eclesiástico 38, 17, 2 dias. 1 a 2 dias. Quer dizer, aí a duração do luto é variável, como se a Bíblia nos induzisse a pensar que as pessoas têm modos diferentes de trabalhar o luto. Alguns, um dia basta, ou algumas horas. Alguns, às vezes, precisam de anos para trabalhar o luto. E às vezes, tem aqueles que precisam de ajuda terapêutica
para superar o luto. Bom, em Gênesis 50:10, o narrador diz, 50:10, chegando a Gorem-Atad, prantearam Sapad. Aí uma grande e solene lamentação lhes pede. E José fez por seu pai um luto, Abal, de 7 dias. Quer dizer, esse verso deixa perceber que, embora aparentados os dois termos, Sapad e Abal, as duas raízes não são exatamente sinônimas, tem nuances diferentes, tem pequenas nuances diferentes, diferenças nuances, embora nos ingredientes rituais, como eu indiquei, coincide em vários pontos. Mas nós vamos agora, feita essa introdução semântica aos dados, aos exemplos bíblicos concretos, do chorar aos mortos. Jeremias lembra-nos uma verdade que extrapola Israel. Ele diz, grandes e pequenos morrerão nesta terra. Jeremias 16:6a. Obviamente que Jeremias, o profeta, está se referindo à terra de Israel. Mas é óbvio também que a gente pode ver nessa expressão um sentido que extrapola Israel. Grandes e pequenos morrerão nesta terra. Ou seja, nós podemos fazer a seguinte leitura, grandes e pequenos morrerão nesse mundo. Porque essa é uma verdade. Eclesiastes completa, morre o sábio e também o insensato. 2:16. Eclesiastes 2:16. Morre o sábio e também o insensato. Ora, entre as piores desgraças anunciadas pelos profetas, uma delas é alguém morrer e ficar sem sepultura, não ter luto, não ser pranteado. E aí, Isaías e Ezequiel Isaías, Jeremias e Ezequiel oferecem alguns exemplos desses textos. Tá? Repito, entre as piores desgraças anunciadas pelos profetas, uma delas é alguém morrer e ficar sem sepultura, não ter luto, não ser pranteado. Embora a Bíblia também prevê, ou seja, nós temos aí no Salmo 78, 64, há exceções, ou seja, vítimas da espada não eram pranteados. Salmo 78, 64. E vítimas da peste também não eram pranteados. E aqui, embora Jó 27, 15. Quer dizer, são textos... nós não temos muitas citações, eu me lembro bem dessas duas ocorrências, uma sobre a espada, quer dizer, da guerra, e a outra sobre a peste, mas é contemplado esses casos na Bíblia. E talvez isso possa dizer alguma coisa para a gente que estamos aí vivendo uma realidade em que muitos não podem ter o luto devido, ou um ritual devido, ou uma exéquia devida como gostaríamos. Agora, a prática habitual pode ser constatada nos seguintes casos, quer dizer, do chorar aos mortos. Gênesis 23, 2. Quando morre Sara. Gênesis 23, 2, o texto diz, Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Jacó crê na notícia da morte do filho José, em Gênesis 37, 31 a 35. Os irmãos vendem José para o Egito, mata lá um carneiro, um cabrito, ensopa a túnica de José no sangue e leva para enganar o velho Jacó que o filho estava morto, e o velho acredita. Bom, Jacó crê na notícia da morte do filho José, Gênesis 37, 31 a 35, e o texto diz, e seu pai chorou, Gênesis 37, 35b, e seu pai chorou a morte do filho. Quando morre Jacó, em Gênesis 49, 33, José chora a sua morte, em Gênesis
51. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu-o de lágrimas e de beijos. Gênesis 50, verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu-o de lágrimas e de beijos. Na morte de Arão, irmão de Moisés, em Números 20 e 29, o texto diz: toda a comunidade viu que Arão havia expirado e toda a casa de Israel chorou a Arão durante 30 dias. Chorou Arão durante 30 dias. Morre também o grande líder Moisés. Em Deuteronômio 34:8, o texto diz: os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto, em luto por Moisés. Até o término do pranto, em luto por Moisés. Deuteronômio 34:8. Na morte de Samuel, diz o texto, em 1 Samuel 25:1, todo Israel se reuniu e guardou luto. Chora-se a morte de Saul e seu filho Jonatas, 2 Samuel 1:22, e nessa ocasião Davi compôs uma elegia fúnebre, 2 Samuel 1:17 a 27. O rei e o povo choram e lamentam a morte de Abner, 2 Samuel 3:30 a 34. O rei e o povo choram e lamentam a morte de Abner. Em 2 Samuel 13:36 a 37, os filhos do rei choram a morte de Amnon, e o rei guarda luto por seu filho. Em 2 Samuel 19:1 a 3, Davi chora a morte do filho Absalão. Em 1 Reis 13:29 a 30, um profeta pranteia e sepulta um homem de Deus. Quer dizer, na realidade, um homem de Deus era um título dado, por exemplo, a Elias ou a Eliseu, aos profetas. Portanto, na prática, um profeta sepulta e pranteia o outro. Todo Israel pranteia a morte do príncipe Abias, filho do rei Jeroboão, em 1 Reis 14:18. Todo Judá, ou toda Judá e Jerusalém pranteiam a morte do rei Josias, em 2 Crônicas 35:24 a 25. Morre Matatias, pai de Judas, Macabeu. Foi sepultado e Israel inteiro pranteou, 1 Macabeus 2:70. Os irmãos choram a morte de Judas Macabeu e todo Israel o lamenta e guarda luto, 1 Macabeus 9:19 a 21. Jonatas é sepultado e todo Israel o pranteou intensamente, guardando luto por ele durante muitos dias, 1 Macabeus 13:26. Raquel chora os filhos, Jeremias 31:15, um texto que é retomado em Mateus 2:18. Jerusalém, por ocasião do exílio como viúva, Jerusalém, por ocasião do exílio como viúva, Lamentações 1:1. Chora o quadro de morte e ruína deixado pelos babilônicos em Lamentações 1:2 e 16, ou Lamentações 3:48 a 51. E o livro registra em Lamentações 4:1, os caminhos de Sião estão de luto a Baal. Jeremias conclui seu lamento dizendo, Jeremias 8:23, se minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo? Ainda na Sapiência, no livro do Eclesiástico, o sábio aconselha, abro aspas, filho, derrama tuas lágrimas por um morto,
entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois enterra o cadáver segundo o cerimonial e não deixes de honrar a sua sepultura. Chora amargamente, bate no peito, observa o luto segundo merece o morto, 1 ou 2 dias, por causa da maledicência do povo. Depois, consola-te de tua tristeza. Eclesiástico 38, na versão de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém. Eclesiástico 38, 16 e 17. Vejam que eu citei os casos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento os casos continuam. Na morte da filha de Jairo, muitos choram. Lucas 8:52 ou Marcos 5:38 e 39. Maria chora a morte do irmão Lázaro, João 11:33. A viúva de Naim chora seu filho a caminho da sepultura, Lucas 7:13. Chora-se a morte de Tabita, em Atos 9:39. Madalena chora Jesus, no Evangelho de João 20, nos versos 11, 13 e 15. E os amigos de Jesus também o choram em Marcos 16:10. Esses casos encontram seu auge, sem dúvida, na postura de Jesus por ocasião da morte de Lázaro. O texto sagrado diz: quando Jesus a viu chorar, se referindo às irmãs de Lázaro, ou uma das irmãs de Lázaro, quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se e ficou conturbado, e Jesus chorou. João 11, 33 e 35. Estes exemplos mostram que chorar os mortos na Bíblia é um fato. Não raro ganha proporções locais e nacionais. Nesse caso, o choro expressa a comoção da nação. Nós temos muita gente chorando no nosso país e no mundo inteiro, no momento. Parece que a comoção ainda não ganhou, pelo menos em termos de comportamento coletivo, as proporções nacionais, a proporção nacional. O sofrimento, a dor, pode ser uma ocasião que aproxima o ser humano de Deus. Repito, o sofrimento, a dor, pode ser uma ocasião que aproxima o ser humano de Deus. Mas para muitos era uma ocasião para a rebelião, a revolta contra Deus. Ora, o choro e a possibilidade de lamentar conservam ou mantêm o vínculo com Ele. E aqui a gente vê a importância disso, pelo menos para a pessoa de fé. Nas palavras de Eclesiastes 3:4, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de bailar. Quando morrem nossos queridos, entramos na estação do choro. Chorar é um direito humano. E eu digo, se não estiver na Constituição brasileira, está na Constituição humana, ou seja, é constitutivo do ser humano, está inscrito na nossa natureza. Portanto, se a dor chegar a apertar e persistir, não tenha receio de deixar verter as lágrimas. Chorar os mortos é, portanto, um componente da cultura universal. Abarca tempo e espaço. Chorar os mortos é bíblico. Chorar como expressão de luto. Chorar como forma de trabalhar a perda dos queridos.
chorar como forma de aliviar a dor, chorar como parte do ritual de Ezequias, é direito humano e bíblico, é legítimo. O choro é catártico, vem do âmago e vai ao âmago. E quando eu faço essa afirmação, eu tenho em mente Jesus que vê a viúva de Naim levando seu filho para a sepultura. A única coisa que aquela mulher faz é chorar. E o texto diz que Jesus, quer dizer, o choro dela vem do âmago. Mas o texto diz que Jesus é agarrado literalmente pelas entranhas, se comove e vai ressuscitar o filho da viúva. Portanto, vem do âmago e vai ao âmago. O choro tem força curativa. É parte dos ritos de separação e de entrega dos nossos queridos que partem, que voltam para casa. E nós precisamos disso. Não é por acaso que Jesus define os que choram como bem-aventurados. Mateus 5:4. Ora, nesse nível emerge uma inquietação. Como reagir frente ao enlutado ou à vítima de qualquer catástrofe que está sofrendo e chora? A Bíblia não ignorou essa inquietação. E isso é bonito. E essa é a nossa próxima, nossa próxima parte, nosso próximo passo. Como reagir diante do enlutado, diante do sofredor? E aí, eu diria assim, em termos mais orgânicos, a pastoral do consolo. A morte faz parte da vida. Mas não fomos educados para isso. A nossa educação tem aí uma lacuna. Aliás, hoje em dia, se procura o máximo camuflar a morte. Camuflar essa realidade. Fugir dessa realidade, como se vivêssemos numa vitrine. Então, a nossa educação tem uma lacuna nesse ponto. A morte nos é estranha até a hora que ela chega. Todo mundo sabe disso. E rompe, então, de assalto a dor e o choro. Vem a pergunta, como confortar? O que dizer nessas horas? E aqui eu tenho que dizer a vocês, e aquilo que é o óbvio, que todos vocês sabem, não existe receitas. Mas seria uma questão de receitas ou fórmulas? Então, aqui eu procuro trabalhar agora a dimensão do consolo, ou seja, alguém que console. Voltando ao caso de Jerusalém, a viúva enlutada do livro das Lamentações, eu já citei antes, Lamentações 1, capítulo 1, verso 1. Então, voltando ao caso de Jerusalém, a viúva enlutada do livro das Lamentações, o poeta constata: não há quem a console, menahem, do verbo naham, consolar. Não há quem a console. Lamentações 1, verso 2, 9 e 17. Ela própria, Jerusalém, lamenta, essa viúva enlutada. Não há ninguém perto que me console. Ou mais exatamente, dista de mim alguém que me console. Está distante de mim. Quer dizer, não ter alguém por perto. Não há ninguém perto que me console. Lamentações 1:16. E insiste no verso 21. Ouviram como eu gemo, sem ninguém que me console. Ou seja, não ter quem console torna o sofrimento ainda mais atroz. O poeta deixa claro a necessidade de alguém que console. E não só no âmbito da morte, exatamente como nós entendemos,
Mas Eclesiastes 4:1, que já citei, lá diz: aí estão as lágrimas dos oprimidos e não há quem os console. Menahem, com o mesmo termo, do verbo naham, consolar. Porque a opressão, a fome, uma epidemia, etc., já são sinais, expressões antecipadas da morte. Para vocês verem que a consolação ultrapassa a barreira do simples deixar de respirar. De fato, a Bíblia não deixa escapar um detalhe de grande relevância. Gênesis 59:11, quando morre Jacó, os egípcios fazem o lamento e o luto com José. Com José. Quando Efraim chora a morte do filho, 1 Crônicas 7:22, seus irmãos vieram consolá-lo. O primeiro filho de Betsabeia com Davi caiu gravemente enfermo. Davi suplica a Deus a favor do menino com jejum e choro, tentando atrair a piedade divina que mudaria a sorte do menino, segundo Samuel 12:15-23, um texto que já citei antes. Mas o menino morre e o rei suspende sua reza. Em seguida, segundo Samuel 12:24, Davi consolou Betsabeia, sua mulher. Consolou. Embora não fosse contexto de morte, não se pode esquecer o caso de Jó. Jó 2:11. Lá diz assim: os 3 amigos de Jó, ao inteirar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e compartilhar a sua dor e consolá-lo. No Novo Testamento, quando Lázaro morre, deixando enlutadas as suas irmãs, os vizinhos as consolam. João 11:19-31. Esses exemplos mostram que os sofredores não são deixados sozinhos na sua dor. Portanto, chorar seu ente querido falecido é um direito que o enlutado não precisa e nem deve exercer sozinho. O profeta Isaías dedica grande parte de sua obra, os capítulos 40-55, à pastoral do consolo, no assim chamado livro da consolação. O profeta abre esse bloco com uma fórmula imperativa, eu diria um imperativo divino, Nahamu, Nahamu Ami, isto é, consolai, consolai o meu povo, Isaías 40, verso 1. Ou seja, o profeta faz do consolo uma ordem de Deus. O consolo e os agentes da consolação. Não temos a pretensão aqui de oferecer a teologia da consolação, mas a ideia elementar. O consolo vai desde compartilhar a dor até a reversão plena da sorte do sofredor. A meta deve incluir necessariamente a erradicação da desolação. Por mais que a gente não consiga, por mais que a gente não sabe como consolar alguém que perdeu o seu pai ou a sua mãe, mas a meta deve incluir necessariamente a erradicação da desolação. A erradicação da desolação. Partindo dos paralelos da raiz hebraica naham, consolar, seria, quer dizer, aonde essa raiz consolar aparece, consolar seria prestar ajuda e socorro,
Salmo 86, 17. Escutar as palavras do sofredor, Jó 21, 2. Compadecer-se, que pressupõe companhia, Isaías 49, 13. Redimir, Isaías 52, 9. Favorecer a recuperação do equilíbrio emocional ou restaurar a restauração da paz interior, segundo Samuel 13, 39, isto é, harmonizar, estar junto até que a pessoa consiga harmonizar os sentimentos. Isso a nível pessoal. Quer dizer, harmonizar, recuperação, ajudar na recuperação do equilíbrio emocional, quando a tempestade dá lugar à bonança, que permite retomar o ritmo da vida. A nível social, proporcionar a abundância de bens, Zacarias 1:17. Reunir os dispersos, Isaías 49, 12, 13. Reverter as ruínas de Sião em jardim, Isaías 51, 3. Etc. Quer dizer, estou dando textos aonde o verbo consolar, o termo consolar aparece, está vinculado a quê? É isso que eu estou dizendo. Portanto, implica restabelecer a ordem social, política e econômica, criar as condições de harmonia e paz. Isso a nível social. Quer dizer, a um nível pessoal, a um nível coletivo. Vale lembrar que enquanto tem gente morrendo de Covid, tem outros morrendo de fome. Obviamente que a reversão plena da sorte de alguém ou da nação extrapola o nível do consolo meramente humano. Aqui surge a pergunta: quem são os sujeitos, agentes da consolação? Quem são os sujeitos, agentes da consolação? Eu vou indicar 3 sujeitos. Ou seja, que a Bíblia deixa a gente perceber com clareza. Primeiro, a nível social. São os que se fazem próximos do sofredor, do enlutado. Esse é um agente. Os que se fazem próximos a nível social. O caso de Jó não é um caso de luto, mas de sofrimento atroz, e pode iluminar. Os 3 amigos, diz o texto, em Jó 2,13, sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. Não dizem nada, simplesmente sentam junto. Compadecem-se, isto é, padecem com ele. Não dizem nada, mas estão lá. Essa é uma atitude correta. Não é uma questão necessariamente de palavras, mas de gesto. Sofrer com quem sofre. 7 dias e 7 noites. Primeiro o número 7, que é uma plenitude. Dias e noites é uma expressão polar ou merismática para falar, quando se usa dos extremos, para falar de um todo. E, nesse caso, o tempo necessário. Para quem tempo é dinheiro, fazer luto ou chorar a morte de alguém, ou com alguém, não dá lucro, não rende, não dá ibope. Achamos que o tempo foge. Na verdade, nós fugimos da vida nos fazendo escravos do tempo. O relógio nos possui. Na frenesi da vida, não bater o cartão ou marcar o ponto pro forma, mas estar com o enlutado, padecer com ele, é descobrir a gratuidade do tempo
transformá-lo em dom ou presente. Aliás, um grande presente, por sinal. Porque não é dar algo, mas é dar-se a si mesmo, a si próprio. Deus eterno em Jesus se deu tempo, entrou no tempo e encontrou tempo para compadecer-se de nós, para padecer conosco e nos consolar. Os mesmos amigos de Jó vão mudar de atitude mais tarde nos diálogos com Jó. Na acusação de Jó transparece a atitude incorreta que não se deve adotar no diálogo com o sofredor. Em Jó 16, 2, 3, ele diz: já ouvi 1000 discursos semelhantes, sois todos consoladores importunos. Não há limites para discursos vazios. Quer dizer, começaram bem, ficaram 7 dias compartilhando a dor de Jó sem dizer uma palavra. Mas depois, nos diálogos, mudam de posição. E Jó acusa: já ouvi 1000 discursos semelhantes, sois todos consoladores importunos, não há limite para discursos vazios. Jó 16, 2, 3. E Jó continua, no 21, 34. Que significam, pois, vossas vãs consolações? Se nas vossas respostas não há mais que perfídia? Jó 13, 4 a 5. Vós não sois senão embusteiros, todos vós meros charlatões. Quem, portanto, vos imporá silêncio, a única sabedoria que vos convém? Esse comportamento acusado aqui é, na verdade, um desconsolo, um desserviço. Se não se sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Silêncio é a sabedoria que convém. Todavia, esteja calado, mas esteja lá. E esteja lá sabendo que a morte não é o fim. É também importante deixar o enlutado chorar. É um direito dele. A voz do pranto, Salmo 6, 9, Gênesis 21, 16 e 17. E as lágrimas, segundo Reis 20, verso 5, são preces não verbalizadas que Deus habitualmente ouve e vê. A voz do pranto e as lágrimas são preces não verbalizadas que Deus habitualmente ouve e vê. Elas falam por si. Citei o caso da viúva de Naim, Lucas 7, 13 a 15. E parafraseando o salmista do Salmo 56, 9, Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre. Jesus, mais que estar junto ou chorar com, João 11, 35, a sua comoção o move a reverter o quadro. Despertando Lázaro, João 11, 43, 44, desperta o filho da viúva de Naim, Lucas 7, 13 a 15, desperta a filha de Jairo, Marcos 5, 41 a 42. Esses fatos revelam um Jesus que, de fato, veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, conforme Lucas 1, 79. A sua postura nos ensina a romper com a indiferença frente à dor alheia, pois ela fere mais que a morte. A indiferença frente à dor alheia fere mais que a morte. Se o enlutado tem direito de viver seu luto e chorar seus mortos,
toca aos demais o dever que emerge do espírito de solidariedade e da compaixão, se fazer próximo e não deixá-lo só na sua dor. Paulo transforma essa postura de estar junto ou estar com o enlutado num grande imperativo pastoral. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, 15. É o princípio da empatia paulina. Compadecer-se, isto é, padecer com o enlutado. Não deixá-lo só. Fazer-se livre e gratuitamente um sirineu. Ceder o ombro para que o outro chore sua dor, seu luto. E aí a importância do abraço, do aperto de mão. Nós estamos perdendo progressivamente essa sensibilidade dos gestos. Embora, evidentemente, que a Covid não permita, mas é um fato que, independente da Covid, estamos perdendo a sensibilidade do gesto. Bom, então, um dos agentes da consolação a nível social são aqueles que se fazem próximo. Um segundo agente da consolação a nível teológico é Deus, o Consolador. A gente se esquece muitas vezes disso. Quando Jerusalém, a viúva solitária e enlutada, lamenta, Lamentações 1,16, está longe de mim, dista de mim, não está perto de mim, quem poderia consolar-me? O poeta questiona, Lamentações 2,13, com que igualar-te assim que eu possa consolar-te, ó Virgem, filha de Sião? Pois grande como o mar é a tua destruição, ou a tua fratura. Quem poderá restaurar-te, ou quem poderá curar-te? Lamentações 2,13. Ou seja, adianta comparar para consolar? Faz sentido comparações que levem ao consolo, se quem pode restaurar ou consolar está distante? A realidade de ruína, desolação e abandono sinaliza a morte do marido que torna Jerusalém viúva. Ora, quem é o marido da filha de Sião, senão o próprio Deus? Essa viúva, no entanto, no íntimo sabe que seu marido, aparentemente morto e ausente, está apenas escondido, ou seja, na verdade está vivo. A queixa da viúva e a pergunta retórica do poeta apontam para o único que de fato pode reverter plenamente a sorte. De certa forma, a resposta ao drama apresentado no livro das Lamentações vai ser dada pelo profeta Isaías no mesmo contexto do exílio, no já mencionado livro da Consolação. Ali, Deus mesmo se autodefine de forma enfática, Isaías 51:12. Eu mesmo sou aquele que te consola. Eu disse, Deus mesmo se autodefine e de forma enfática, eu mesmo sou aquele que te consola. Em seguida, o próprio Deus, usando uma comparação de grande beleza, promete ele próprio consolar. Isaías 66:13. Como um menino que sua mãe consola, Niham, assim eu vos consolarei. Deus tem seu protagonismo insubstituível no processo. E nessa perspectiva, ajuda a atitude de Esther, que se dirige a Deus em Esther 4:17h, na adição grega, dizendo: ouve minha oração, muda nosso luto em alegria. Deus ouviu e o evento se tornou uma festa, Purim,
cuja base é: a aflição deu lugar à alegria e o luto às festividades. Esther 9:22. Deus pode transformar nossas festas em luto. Amós 8:10. Mas pode igualmente transformar o luto em dança. Salmo 30:12, Jeremias 31:13. Pode transformar o choro em alegria. João 16:20. Nele e com ele, a dor da morte pode se reverter em espaço de vida. Não se trata de magia, mas de confiança naquele que governa a história e nos motiva a encarar na fé a noite escura. Um terceiro agente da consolação, a nível pessoal, é o próprio enlutado. Chorar e lamentar na Bíblia encontram uma forte expressão nos Salmos de Lamento e, sobretudo, no livro das Lamentações. O livro exprime o horror da morte, do luto, da ruína, da fome, da catástrofe causada pela invasão babilônica de 587 a.C. Ao mesmo tempo, o livro das Lamentações apresenta um alto nível poético. Isso é de grande relevância para o nosso tema, pois revela que a dor foi transformada em poesia. Significa que é preciso elaborar a perda, trabalhar o luto. Isso tem que fazer o enlutado e não se terceiriza, nem se faz por procuração, mas também não se tem que fazer só. E tem, inclusive, os casos, como eu já mencionei, que carecem de acompanhamento profissional, terapêutico. Então, o enlutado tem que fazer isso, não dá para fazer por procuração. É ele que tem que trabalhar o luto, mas não precisa fazer só. Um falecido tem que, num determinado momento, finalmente ser sepultado, e não só fisicamente, mas também psicologicamente. Ou seja, eu tenho que psicologicamente trabalhar o sepultamento. O corpo não pode ficar entre nós de tal modo que a vida dos que ficaram possa continuar. Certamente, é isso que nos mostra os seguintes exemplos. Gênesis 24:26, Isaac se consolou da morte de sua mãe. Se consolou da morte de sua mãe. Gênesis 24:67. Gênesis 38:12, a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá se consolou, subiu a Tâmna para a tosquia de suas ovelhas. Quer dizer, ele se consola e volta à vida normal, ao trabalho. Segundo Samuel 13:37 e 39, o rei guardou luto, Abal, por seu filho todos os dias. O rei cessou de se enfurecer contra Absalão, quer dizer, harmonizou seus sentimentos, porque já se consolara da morte de Amnon. O rei cessou de se enfurecer contra Absalão, porque já se consolara da morte de Amnon. Segundo Samuel 13:37 e 39. No livro do Eclesiástico 38:17, diz: chora amargamente, bate no peito, mispede. Observa o luto, Abal, segundo merece o morto. Depois consola-te de tua tristeza. Enfim, os três agentes. Aquele a nível social. Os três agentes da consolação. Aquele a nível social. Os que se fazem próximo
do enlutado. Aquele a nível teológico, que é Deus, o Consolador. E aquele a nível pessoal, o próprio enlutado. Os três agentes são, cada um a seu modo, igualmente protagonistas, de forma insubstituível e não terceirizável. Eles se pressupõem numa meta comum. O consolador humano, por exemplo, precisa saber que não atua sozinho e que o consolador divino pode servir-se dele. A pastoral do consolo, após o caminho feito, toca a cada cristão e às igrejas, portanto, a criatividade de encontrar uma forma, sobretudo nesses tempos difíceis, quando familiares não têm a possibilidade de ver seu ente querido uma última vez e sepultá-lo, de ajudar os enlutados a chorar seus mortos. Eis a pastoral e a liturgia do consolo. Mas a pastoral do consolo, ou a liturgia do consolo, eu não penso, em primeiro plano, uma atuação orgânica, formal, institucionalizada, burocrática. Refiro-me, antes de tudo, a uma postura, a uma atitude, a uma opção eclesial dos cristãos e das igrejas. Concluindo, os dias de luto cessarão. Isaías 60, 20. A morte vai passar e a vida seguirá seu caminho. Não podemos encarar a vida como se fosse uma única estação. O outono abre o caminho que leva à primavera. Nas palavras do salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 36. E aqui eu faço uma prece. Ó Deus, acolhe nossas lágrimas em teu odre. E com isso eu encerro minha fala. Muito obrigado.